Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que é meio polêmico na área do futebol. Então antes de qualquer coisa quero convidar vocês a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo não esqueça de deixar aquele like, beleza? Então vou tentar ser mais sincero possível. Porque se tratando de futebol tem que ter muito cuidado. Porque os fanáticos de plantão não vão gostar, alguns vão ser a favor. E a pergunta que não quer calar: a Copa Toyota é mundial? O que vocês acham? Eu vou dar a minha opinião mais sincera possível, ou seja, mais imparcial possível, e vou mostrar alguns fatos, e contra fatos não há argumentos, beleza? Bom, é o seguinte, existem três tipos de Copa Intercontinental no mundo. A mais conhecida é a Copa Intercontinental aqui do campeão da América do Sul contra o campeão da Champions League, que aconteceu entre 1960 a 2004. A outra Copa Intercontinental é a Copa Interamericana, que aconteceu entre 1968 a 1988. O último campeão foi um time americano em cima do Vasco ainda. E o Vasco, como sempre, vice. E lembrando que a Copa Interamericana era o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF. E a última Copa Intercontinental era a Copa Afro-Asiática de Clubes, que ocorreu entre 1987 a 1999, entre o campeão da Ásia e da África. Daí eu te pergunto, mas se tem três Copas Intercontinentais, então por que só o campeão da Copa Intercontinental entre os campeões europeus e da América do Sul é considerado campeão mundial com uma boa parte de alguns torcedores aqui no Brasil? Melhor perguntar lá no posto Piranga. Então eu vou falar dessa Copa Intercontinental que é muito polêmica. Bom, essa Copa Intercontinental começou em 1960. Quem teve a ideia na época foi o presidente do Real Madrid, que queria fazer um título simbólico entre o campeão da América do Sul contra o campeão da Liga dos Campeões, ou Copa dos Campeões como era chamado na época. Mas não teve a intenção de ser mundial. Quando o Real Madrid na época foi campeão, ele se autoproclamou campeão mundial. Só que a FIFA com isso já interviu. Não é assim não, cara. Vocês não são campeões mundiais. Se ser chamado de campeão mundial, nós vamos tirar esse torneio fora. Só que na época gerou um mal-estar tão grande que a FIFA disse que se o Real Madrid continuasse com isso, em 1961 já não ia ter mais a Copa Intercontinental. Então, na época foi feita uma reunião e os clubes aceitaram a não se proclamar campeão mundial, porque de fato não era, né? Era só dois continentes. E aceitar como um torneio amistoso. Para vocês verem que mesmo com o apoio da UEFA e da Conmebol, não era nem considerado torneio oficial. Daí vocês perguntam, tá, mas por que não foi criado o campeonato mundial na época? A FIFA já nos anos 70 já queria fazer um mundial, mas a UEFA e a Conmebol não aceitaram. Tipo, houve até pedido da Confederação Asiática, da Africana, e eles não quiseram se reunir para criar um mundial interclubes. Daí continuou a Copa Intercontinental até 1979. Só que a Copa Intercontinental na época estava perdendo prestígio. Para vocês verem que nem os times brasileiros davam valor nem na Libertadores. Vários clubes brasileiros, como o Internacional na década de 70, chegou a jogar alguns jogos com o time reserva na Libertadores para poupar para o Campeonato Gaúcho. Pode isso? É até uma piada, né? Mas imagina, na época muitos times não davam valor. Alguns clubes como o Liverpool, o Bayern de Munique, chegou a rejeitar disputar a Copa Intercontinental, que não tinha valor, que a viagem era longa. Porque naquela época a Copa Intercontinental era disputada em dois jogos. Tipo, o primeiro jogo aqui na América do Sul e o segundo jogo na Europa, ou vice-versa. Em 1967, houve três finais entre o Racing da Argentina e o Glasgow Rangers da Escócia. Houve tanta briga nesses jogos, expulsões, que chegou a chocar a torcida, e tendo muitos apoios para encerrar essa Copa Intercontinental, que não valeria a pena, principalmente para os times europeus que nunca chegaram a dar valor exato a esse torneio, que de fato era amistoso, né? E na época a FIFA foi acusada de fugir de suas responsabilidades, mas a FIFA na época chegou na imprensa e falou assim, ó, não temos nada a ver com isso, esse torneio é um torneio amistoso privado, nem no calendário da FIFA está. Ou seja, era tipo considerado uma Florida Cup de hoje em dia, que tem lá nos Estados Unidos. E durante a década de 70 o torneio foi perdendo o prestígio. 7 dos 10 clubes europeus na década de 70 deixaram de participar, abriram mão do torneio. E o torneio estava chegando ao fim, até que em 1980 a Toyota, uma montadora japonesa, se responsabiliza de continuar esse torneio lá no Japão. E foi aí que de 1980 até 2004 a Copa Intercontinental começou a ser disputada no Japão. Daí deixou de ser chamado de Copa Intercontinental e passou a ser chamado Copa Toyota ou Copa Euro-Americana Toyota.
O interesse da Toyota era impulsionar o futebol japonês, que na época era muito fragilizado, né? Para haver mais interesse dos japoneses em acompanhar futebol. Só que a Toyota foi esperta na época, já que os clubes europeus eram meio assim de disputar a Copa Toyota, eles obrigaram a assinar um contrato. Por caso não disputasse, tinha que pagar uma multa gigante, tipo o Barcelona em 1992, não queria disputar contra o São Paulo. Tipo, se não disputasse, era obrigado a pagar uma multa grande. Então eles foram meio que sem vontade, mas foram pro Japão disputar essa Copa Toyota. Daí pra vocês verem, já era 1992 e nada do primeiro Mundial Interclubes. Mas por que impedia de criar um Mundial Interclubes? Na época a UEFA não queria de jeito nenhum. Porque de fato os mundiais deles era a Liga dos Campeões da Europa. Eles pensavam assim, imagina um Mundial Interclubes, 6 continentes, mais jogos. Se 2 jogos ou 1 jogo já é muita coisa, imagine mais jogos para disputar. Até que na época uma comissão discutiu o assunto numa assembleia no México e aí começou a encaminhar o processo do primeiro Mundial Interclubes. Estava engatilhando o primeiro Mundial Interclubes. Só que depois o assunto foi esquecido, até que em 1993 a FIFA relançou a ideia lá em Las Vegas, numa reunião. E em 1996 o comitê executivo da FIFA aprovou a ideia da competição. Já estava quase tudo pronto para o primeiro Mundial Interclubes. Até que em 1997 a FIFA anuncia o primeiro Mundial Interclubes, com a data para julho de 1999. Só que o torneio só foi realizado em 2000. Daí muita gente justifica por que o Corinthians é campeão mundial se nem ganhou a Libertadores. Cara, é fácil de explicar essa tese. Bom, é o seguinte, o Corinthians foi como o campeão do país sede e o Corinthians era o atual campeão brasileiro. Se tem algum erro, é o Palmeiras não ter disputado, já que o Mundial levou 2 campeões europeus, o Manchester United e o Real Madrid, os 2 últimos campeões europeus. Era para ter ido o Vasco, campeão de 98 da Libertadores, e o Palmeiras, campeão em 99. Porque como vocês podem ver, todos os campeonatos mundiais interclubes da FIFA, todos os campeões nacionais do país sede disputam. Então não vejo nada de errado do Corinthians ter disputado. Muita gente rejeita esse Mundial porque foi o Corinthians que ganhou. Imagina se fosse um time menos odiado do Brasil. Eu não tenho nada contra o Corinthians, nada a favor. Tipo, eu não sou corintiano, tá ligado? Mas será que se fosse o Vasco na época tivesse ganhado esse torneio, teria essa rejeição como tem hoje? É só raciocinar um pouco. Em 2001, o Mundial Interclubes ia ser na Espanha, só que o torneio chegou à falência por causa do patrocinador, então foi cancelado. A Copa Toyota, que tinha previsão de acabar em 2011, continuou. Até que em 2005, a Toyota resolve patrocinar o Mundial Interclubes. Como vocês podem ver, o troféu mudou, não é mais como na primeira edição. Então houve também a possibilidade de continuar a Copa Toyota, só que depois de algumas reuniões acabaram desistindo. Então em 2004, o Porto foi o último campeão da Copa Toyota em cima do Once Caldas. Até hoje em dia o Mundial Interclubes da FIFA continua firme, forte, bem organizado, e já teve algumas zebras, como o Internacional, que perdeu por Mazembe 2010. E o Atlético Mineiro, que levou um show de bola do Raja Casablanca. Para vocês verem, o Raja Casablanca lutou como campeão do país sede. Para vocês verem, ele não era nem campeão nacional. Ele deu um show de bola no Atlético Mineiro, 3-1 fora o baile. Daí muita gente pergunta, por que aqui no Brasil Copa Intercontinental ou Copa Toyota é considerado mundial se na Europa ninguém considera? Bom, é o seguinte, como esse torneio na década de 60 e 70 era muito desvalorizado, em 1981 o Flamengo ganhou a Libertadores, certo? Daí, já que o Flamengo já na época já era a maior torcida do Brasil, a emissora carioca Rede Esgoto de televisão e vários outros meios de comunicação quiseram fazer uma propaganda pro Flamengo de Zico, que era um timaço na época e tal. Então resolveram apelidar a Copa Toyota de Mundial Interclubes. Querendo ou não, isso entrou na cabeça das pessoas na época, até hoje em dia. Então isso virou cultura, falar Copa Toyota no Brasil, Mundial Interclubes virou cultura. E cultura entra na cabeça. Então hoje em dia, se tu conversar com qualquer torcedor desses clubes que ganharam as antigas Copa Toyota Intercontinental, eles de jeito nenhum vão aceitar que não é mundial, isso é fato. Então vamos e viemos, se na época a emissora carioca não tivesse apelidado e tal, será que hoje em dia todo mundo não ia aceitar de boa que Copa Toyota não é mundial? Raciocine um pouco e pensa. Conclusões finais, galera. Sempre preciso repetir que quando o assunto é Copa Intercontinental, que nada que eu falo é para desmerecer o torneio ou os clubes que venceram, porque nem mesmo a FIFA pode tirar do torcedor que ele comemorou. E se o torcedor se sente campeão do mundo, quem sou eu para contrariá-los, não é mesmo? Só que aqui a questão é outra, é colocar as coisas em seu devido lugar e respeitar a história acima de tudo. Nada vai tirar de times geniais como o Santos de Pelé ou o Flamengo de
de Zico, o brilho de terem vencido seus rivais europeus para se consagrar campeão, que na época era o torneio mais importante. Seria até muito difícil ou quase impossível uma equipe tipo semiprofissional da América Central ou Ásia fazer história. Mas se em 12 edições do Campeonato Mundial já tivemos 2 zebras, fora as dificuldades do time da América do Sul, principalmente, será que 40 edições de Copa Intercontinental não teria alguma zebra? E também tirar desse continente o direito de tentar o torneio é perder o direito de se considerar campeão mundial. E estou certo, se o UEFA e Conmebol tivessem aceitado as outras confederações na disputa quando foi lhes solicitado, principalmente na década de 70, quem sabe a FIFA não teria sido envolvida no torneio e assumido a organização e quem sabe unificado os campeões? O que eu sei e nunca vou deixar de defender é que um mundial interclubes precisa ter clubes representantes de todas as confederações e precisa ter o reconhecimento da FIFA ou ser organizada por ela. E esses são talvez os 2 únicos critérios que a Copa Intercontinental falhou em atender. A Copa Europeia Sul-Americana era o máximo que um clube podia vencer em sua época, mas o máximo nem sempre é o suficiente. Então é isso aí, galera, espero que você gostou do vídeo, e aqueles que tenham uma opinião contrária, deixe no comentário, não precisa xingar, deixe sua opinião no comentário, e se gostou do vídeo não esqueça de deixar o like e compartilhar nas redes sociais, beleza? Valeu!